Você já deve ter recebido uma bênção numa missa, um passe num centro, uma imposição de mão, um balanceamento de uma determinada técnica. E você pode notar que todas as pessoas estão, obviamente, impondo, fazendo uma imposição de mão. Mas você acredita que cada uma é diferente de acordo com o tipo de energia daquilo que está sendo feito? Não é igual. Por quê? Cada um está transmitindo um tipo de energia. Tudo é energia. Então, eu falo sempre assim para as pessoas. Essa mesa que está aqui na minha frente, essa câmera, essa camisa, esse relógio, essa garrafa d'água que está aqui, a água dentro dela, tudo é constituído de átomos. Certo? Tem gente aqui comigo no estúdio, sabe que não tem como a gente discordar, né? Que é feito de átomos. E que esses átomos são constituídos de prótons, elétrons, nêutrons, e quando inventaram, né, o microscópio subatômico, né, microscópio de elétron, né, que falava na época, pôde ver que existiam partículas ainda menores, e daí, de acordo com a física quântica, tudo é energia, inclusive, pessoal, esse espaço entre eu e você também é constituído de energia. Agora, presta atenção, em uma vibração diferente. Então eu falo que é uma forma fácil de entender, é até mesmo pelo rádio, né? Eu que moro aqui em São Paulo, por exemplo, não tem como eu ouvir a rádio rock no modo AM. Porque a rádio rock é no FM em tal frequência. Se eu quero ouvir aquela rádio, eu preciso sintonizar naquela frequência. Eu acho que também todo mundo consegue entender. Porque ainda assim eu vejo, por exemplo, alunos relatam para mim, o meu marido, minha esposa, meu colega não acredita nessas coisas. Eu falo assim, peraí, não acredita em quê? Na física quântica? Porque, por exemplo, nas ruas, ou seja, fora de uma ideia, de um estudo, de uma filosofia, as pessoas falam a vibe do local. Não fala a vibe do local? Você já não falou? Não gostei da vibe daquele local. Não gostei da vibe daquela pessoa. Mas o que significa isso? Não é a mesma coisa? Você literalmente sabe que isso existe. Você talvez não tenha, né, estudo nessa área e daí você está falando, eu não gosto da energia daquela pessoa, daquele local. Então, tudo é energia. Então, os seus pensamentos é uma forma de energia, as suas emoções é uma forma de energia e elas acabam se transformando em uma determinada transmissão, na qual é captada por tudo à sua volta, principalmente por outras mentes, porque o nosso cérebro, ele funciona como um emissor e receptor de frequências. Na verdade, não é bem o cérebro, mas para ficar mais fácil de entender, é a nossa mente. E a nossa mente tem um órgão, e esse órgão é o cérebro, e o nosso cérebro acaba convertendo os sinais dos nossos pensamentos e emoções. Você, né, pode fazer uma pesquisa básica sobre isso, principalmente o sistema límbico, o cérebro emocional, que produz neuropeptídeos que vão pela corrente sanguínea. Moral da história, eu não deveria usar o seu tempo aqui comprovando algo que você pode descobrir com um pouquinho de boa vontade na internet, pesquisando sobre o poder do pensamento. Até no PubMed, que é um site sobre pesquisas de medicina, que você pode estudar. Na época da pandemia, eu lembro que eu trouxe numa live uma pesquisa sobre os efeitos do isolamento, tendo como exemplo presos que são colocados em solitárias, o quanto que eles sofrem, e o efeito de pessoas que têm uma atitude mais otimista na saúde delas. Pessoal, tudo isso já foi documentado. Não era para ser novidade, né? Não era para ser novidade, era para ser algo de tipo, beleza, como que isso está afetando a minha vida? Como isso está afetando a sua vida? É o seguinte, que tipo de energia você está transmitindo? E daí, o que isso significa? Quais são os pensamentos, quais são as emoções que você está transmitindo? Agora, olha só que interessante. A vida, isso é um conceito nosso, da nossa escola, mas eu quero compartilhar com vocês. Então, você imagina que a vida está acontecendo por você. Então, você imagina que existe uma fonte de energia e você funciona, literalmente o seu corpo funciona como um diapasão. Diapasão é aquele pequeno instrumento que você usa para afinar guitarra, violão,
outros instrumentos que você bate assim, e você já deve ter visto um que, dependendo da frequência que você usa, destrói até um copo de cristal, porque ele chega naquela mesma frequência e explode. Tá. Então, você imagina o seu corpo como um diapasão e ele está constantemente transmitindo frequência. E que tipo de frequência está sendo definida pela forma que você pensa e as emoções associadas. E a grande questão é o que você está atraindo ou criando na sua realidade. O que anda passando por você? Que tipo de energia? Então você imagina que todo pensamento sobre você, que você está lembrando ou que está acontecendo na sua volta, tem que passar por você. Tudo bem? Tem que passar por você. Então imagina que você anda vendo muito noticiário e que você anda muito revoltado. Adivinha por onde está passando esse sentimento de revolta? Por você, certo? Não estou falando que a gente não deve, vamos dizer assim, realmente se posicionar sobre determinados assuntos, só que se a gente segurar uma determinada energia negativa por muito tempo, é aquela velha história, né, meio clichê de segurar um carvão, né, em brasa e o ressentimento que a gente segura por alguém é uma punição que a gente se dá por um erro de uma outra pessoa. As coisas insanas. Então a gente tem que, obviamente, se tornar consciente do que a gente anda transmitindo. E eu falo, é muito difícil fazer isso, não é simples. Eu falo, demorou muito. Eu ainda me vejo falando coisas que, nossa, por que eu tô falando disso? Obviamente, eu não quero passar essa energia por mim, todos nós, né? Porque a gente talvez, eu pelo menos, não nasci dentro de um lar no qual as pessoas eram conscientes do universo energético e então a gente só comia alimentos vivos e tínhamos consciência, né, do mundo energético. Não é o meu caso, obviamente, eu vim aprender isso depois. Eu ainda me sinto afortunado porque eu comecei a aprender com 16, então com 16 anos de idade eu já sabia que se eu colocasse uma determinada imagem na minha mente, eu magnetizasse ela com emoções positivas, eu talvez criasse as circunstâncias necessárias para que eu atingisse, e hoje para mim isso não tenho nem dúvida que isso é real, né? Hoje mesmo eu tive uma experiência com uma aluna minha, uma aluna nova, que ela se via infeliz com o trabalho dela. Então ela trabalha numa academia, potencialmente uma das melhores academias do país, tudo bem? Mas ela não estava feliz por algumas questões ali. Só que muitas dessas questões se referiam, vamos dizer assim, a uma determinada pessoa ser meio indiferente ao sentimento dela, né, como profissional, alguma outra coisa aqui, ali, ela talvez não tenha o número de cliente e tal. A grande questão era o seguinte, olha só que loucura. Vamos falar que talvez uma determinada pessoa que trabalhasse lá fosse de uma forma ríspida com ela. Tudo bem? Daí você vai falar isso. O que isso tem a ver com ela? Exatamente, presta atenção. Tudo o que acontece na nossa realidade está, de uma determinada forma, sendo criada ou atraída, como você, né, gostar de falar, por ela. Então, ela tem poder de mudar essa transmissão. E daí, nesse final de semana agora, né, nesse último curso realizado do bem, no qual ela ficou desbloqueando a mente dela, limpando as energias negativas que ela estava carregando na mente dela, ou seja, na mente e no campo eletromagnético dela. E na segunda-feira chega um cliente da academia e fala: meu Deus, você está brilhando. Eu falei: caraca, como assim está brilhando? E hoje eu cheguei lá para malhar e ela me viu, ela veio correndo para me contar as novidades. Moral da história, ela começou a chorar e me abraçou e falou: meu Deus, eu não acredito nisso, olha como tudo tá mudando. Eu falei: acredite sim, não tenha isso como novidade, pelo contrário, toma consciência do que você está fazendo, porque isso é uma fórmula e você vai poder recriar isso pelo resto da vida. Por favor, torne-se consciente que isso é o normal. Ela: como é que é? Falei: isso é o normal. É assim que sempre deveria ser. A gente não deveria. Então, era muito difícil de notar, talvez para ela, que algo chateou ela e que ela ficou preso naquela chateação. Só que o problema é que aquela chateação aconteceu 2 anos atrás. E aí? 2 anos atrás? Então quer dizer que eu vou ser refém de algo que aconteceu X tempo? Eu tô dando um exemplo, tá? Não sei se foi 2 anos. Mas não importa. Fazia muito tempo. E de repente ela muito emocionada com a quebra de paradigma que aconteceu dentro dela e que
que isso, obviamente, começou a criar circunstâncias diferentes à sua volta. O mais lindo disso tudo é que ela dá total crédito ao que aconteceu, porque ela podia falar, foi uma coincidência, dane-se, mas ela já tinha passado em consulta comigo, então algo aconteceu naquela semana, então ela meio que viu, depois ela começou a fazer o treinamento A Saída Pra Dentro, que é online, e ela viu o resultado, então ela meio que vem vendo isso, ela vem testemunhando isso, então ela sabe ver que algo mudou. E o que mudou foi, a gente deu a ela novas sementes, novos pensamentos, novas formas de interpretar a vida. Então, moral da história é, ela não queria sair de lá. Ela não aguentava mais aquela experiência que ela estava tendo dela em relação àquilo. Deixa eu falar de novo. Ela não aguentava mais a experiência dela com ela, quem ela estava sendo em relação ao trabalho. Olha que loucura isso. Se você quer entender melhor isso, assiste um vídeo meu chamado Não Caia no Buraco, que você vai entender. Então, quando ela mudou essa energia, ela está no mesmo local, tudo bem? Com bem mais clientes. Eu não dei um curso de captação de cliente para ela, eu não dei um curso de oratória para ela, eu não dei um curso de como falar com as pessoas de uma forma, eu não dei um curso de... Galera, literalmente o que eu ensinei para ela foi que ela é responsável por aquilo que ela está transmitindo e que cabe a ela transmitir algo diferente. E assim ela fez através de técnicas, mas você também pode, da sua forma, estudar livros, participar de cursos, né? Não necessariamente precisa ser o meu, óbvio, eu vou puxar a sardinha pro meu, porque eu acho que ele é muito eficiente, mas você pode buscar também formas de mudar a sua energia. E eu falo assim, presta atenção, tudo muda quando a bola positiva de energia for maior que a bola negativa de energia. Então você imagina que ao longo do dia a gente tem duas bolas de energia, uma constituída de pensamentos positivos e outra de pensamentos negativos, e que a nossa realidade muda, mas muda para valer. Quando a bola positiva já é 51% e a bola negativa 49%, só um pouquinho maior, você já vai ter um gostinho da vida. E daí, quanto mais você trabalha numa perspectiva positiva e otimista e muda a sua vibe, e relaxa e se sente bem, você viu, pessoal, ela não precisou sair do local. O problema não era o local, o problema era a energia que ela estava levando lá de uma circunstância do passado. Então ela recriava uma determinada frequência do passado, relembrando e olhando de uma forma sem esperança. Então, tudo começa dentro da gente. A única coisa que eu queria é dar um alerta. Circunstâncias, eventos e pessoas, quando você muda a sua energia, se transformam. Então, é muito comum novas pessoas entrar na sua vida e outras pessoas acabarem saindo da sua vida porque você mudou de frequência. Mude de frequência, mude de realidade. É isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E lembre-se, tudo é energia. E a vida passa por você. Você quer que ela mude? Mude o que está passando por você. Beleza, galera? Um abração. Até o próximo.